Olá pessoal, que Deus abençoe a todos. Tem uma palavra aqui que a gente vai dar para você e depois a própria Bíblia irá explicar essa palavra. Está assim em João 15, no versículo 7. Diz assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ouvindo essa mensagem aqui, essa palavra do Senhor Jesus, o nosso coração se enche de emoção, de entusiasmo, porque a gente pensa, poxa, então eu vou sair pedindo agora tudo que vai começar a acontecer, porque eu já estou em Jesus. Aí a pergunta que vem, para muitos que não tem resposta, Glaucio, e para essa pessoa que às vezes quer saber o que é estar em Jesus, o que é permanecer nessas palavras, quais são as palavras? Quando Jesus vem até a gente, o que ele quer de nós? Né? O que ele vai mandar agora? E aí você começa a pensar para que essa palavra aqui realmente funcione. Porque tem gente, Glaucio, que está pedindo e não está acontecendo nada. Ué, mas está escrito, se permanecer nele, e as palavras na pessoa, ela vai pedir o que ela quiser. E será feito, e será feito. Mas ela tem pedido, mas nada está sendo feito. Não está sendo feito por quê? A culpa é de quem? Né? Onde é que está o erro? O que está acontecendo que não está sendo feito? O erro não está em Deus. O erro vai estar sempre em quem? E a pessoa, ela pensa em tudo, né? Não está me respondendo, será que eu estou em pecado? Não está me respondendo, por quê? Se a palavra diz isso, porque eu não estou tendo resposta? Aí se sente frustrada, se sente desanimada, né? Acaba afetando a fé da pessoa. Afeta mesmo. Então a pessoa olha e fala assim, o que está falando não está se cumprindo na minha vida. Estou pedindo e não está acontecendo, mas há um segredinho para acontecer. Exatamente. Então, acontecer, acontece, mas... Tem muitas orações que são respondidas na hora, porque essa pessoa está no foco. Ela está no objetivo, ela está na missão. E a gente vai ler aqui o que a Bíblia diz para que a gente esteja nesse foco, pessoal. E é difícil, mas dá para estar. Requer da gente um esforço. Está escrito assim em Lucas. Só para a gente ter, pessoal, uma direção. Porque o que eu quero é que todas as suas respostas sejam atendidas. Porque assim, é muito bom para mim que as minhas respostas sejam atendidas. Eu fico feliz. E eu quero mesmo para essa pessoa, né? De coração, eu quero muito que tudo que você pedir, a coisa aconteça. Para que o diabo seja envergonhado na tua vida. Eu quero muito que você ore pelo teu filho e ele se converta. Eu quero muito que você ore pela sua filha, ela se converta. O seu marido se converta. A sua família toda seja ganha, para que eles sejam livres da ira vindoura. Ira. A ira de Deus é para onde vai o diabo, e ele quer carregar quem ele puder. Eu quero muito que você ore e você seja curado. Eu quero que você ore e as portas se abram. Os céus estejam com os ouvidos atentos à sua oração e atenda a todos os seus pedidos. Essa é a vontade do Espírito Santo para você. Ele quer mais do que você quer. Bota isso na tua mente, guarda isso contigo. Deus quer te responder mais do que você quer ser respondido. Porque senão ele não falaria isso aqui. Diz assim Lucas 4, no versículo 18. Essa aqui é a direção que Deus dá para você e para mim. E a gente tem que estar nela, para que aconteça o que a gente quer que aconteça na nossa vida. As respostas aconteçam. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Ungiu, Glaucia. O que quer dizer ungir? Ungir quer dizer separar a pessoa para Deus. Separar a pessoa para uma missão específica. Uma missão que Deus vai dar para essa pessoa.
Aí você começa a entender que quando Deus vem até você, a sua vida vai mudar. Não vai ser mais a mesma corriqueira, de você pensar no seu umbigo, de você olhar para você. Eu estou tentando aqui, pessoal, abrir teu entendimento para que você entenda o que Jesus quer dizer, que se as palavras dele estiverem em você, né? Olha o que é a palavra dele. Deus te ungiu, correto? Você não é uma pessoa ungida. Você não foi separada por Deus. Então, o Espírito dele está sobre mim. O Espírito dele está sobre você. Porque a Bíblia diz que quando o Espírito está sobre a gente, ele sopra, é igual o vento, e leva a gente para onde ele quer. A vida não é mais nossa. Aí começo a descer, Gláucia, no fundo, para tratar isso de uma maneira mais profunda, né? Aí você começa a entender e raciocinar. Caramba, mano, tô deixando a desejar. E aí você começa a entender por que você não está sendo respondido. Você não está deixando o Espírito trabalhar em você e levar você para onde ele quer. Porque todo que é nascido de Deus é assim, Gláucia. O vento sopra onde quer e ninguém sabe de onde ele vem, qual é a direção dele, mas a pessoa vai. Todo que é nascido de Deus. Mas a pessoa quer ficar agarrada às coisas dela. Pronto. O que ela pedir não vai ser atendido. Porque Deus pediu e ela não deu, a palavra dele não está nela, quando ela pedir, ele também não responde. É o toma lá da cá com o Senhor Jesus. E ele tem falado contigo o que ele quer. Deus fala com todos nós. O que ele quer de você. Abre mão disso, abre mão daquilo. Eu quero te usar. Você tem que estar livre das coisas desse mundo. O meu Espírito está sobre você. E eu te ungi. Aí ele diz aqui, pessoal, as coisas que o Espírito quer fazer na gente. Por que ele te ungiu? Né? Porque ele nos ungiu. E você vai entender, aí agora a ficha cai. Por que você não está sendo atendido em tudo que você pede? Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Pronto, ele já quer te usar para ganhar agora outras vidas, né? Para chegar o evangelho às pessoas que estão na pobreza espiritual. As pessoas que estão pobres de espírito. Não só pobreza de dinheiro, né, Glaucio? Também. Mas muito mais do que isso, porque isso aí Deus dá depois, né? Pessoas que estão vazias. Você é uma referência. Onde você chega, você brilha a luz de Deus? Ou você se preocupa com a sua vida e apaga o espírito? É sério, pessoal, a coisa é séria. A gente tem que viver 24 horas em agradar a Deus. A gente tem que viver, estar em lugares que Deus nos coloca para ser ali a lâmpada que vai iluminar. Não é isso, Glaucia? Não se acende uma lâmpada, Jesus disse, para colocar debaixo de uma cadeira. Esconde essa luz. Não, quando a gente liga uma luz, a gente bota essa luz no alto, Glaucia, para iluminar o quê? Tudo. Tudo. Para iluminar tudo. Você é essa luz. E o Espírito Santo está te falando com você agora. A luz de Deus está chegando em você agora. Então ele te ungiu para evangelizar os pobres. Então a pessoa que está com pobreza, com depressão, com vazio na alma, ela tem que olhar em você e só de te olhar, ela já tem que querer Jesus. Ela tem que ver em você algo diferente. E quando você abre a boca, você fala do Senhor Jesus para ela, lá na hora ela parece que aquilo ali, né, Glaucia, enche a alma dela, né? Porque o Espírito de Deus está sobre ela. Então, você começa a notar o que que significa que Jesus disse, as minhas palavras permanecerem em você. Aí ele diz assim, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. E aí, Glaucia? E o que não falta é gente, né? Presa às garras, né, do diabo. Proclamar a libertação aos cativos.
Você sabe, pessoal, que toda pessoa que sai da idade de criança, porque das crianças é o reino de Deus. Então, todas as pessoas que abandonam o estado de ser uma criança e começam a ter a consciência da vida, o diabo já prende ela. Ali começa o trabalho do diabo na vida dela. Aí você entende o porquê da luta do diabo para tirar logo de início a inocência das crianças. Ele quer que a criança perca a inocência já para ele deixá-la cativa. Então a pessoa que está no mundo sem Jesus, ela é cativa, ela é prisioneira de Satanás. Todas as pessoas. Então a gente proclama que Jesus vai tirá-la desse cativeiro, vai transformar a vida dela, vai mudar o estado da vida dela, quer dizer, ela vai ser livre. Então enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Dizer que tem jeito, né, Glaucio? Há uma esperança. Olha como é que uma liberdade de olha como é que eu já estou sendo usado por Deus. Olha como é que está chegando a luz. Olha como é que está resplandecendo a presença do Senhor, até através desse celular. Quer dizer, ele enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos. Ou seja, a pessoa que não tem o Senhor Jesus, ela não enxerga as coisas espirituais. Então eu vou dar uma visão para ela. Eu vou colocar ela esperta. Eu vou dizer para ela, ó, você entrou naquela vida por causa que o diabo te pegou. E aí a pessoa tem aquela visão. E aí ela já começa a entender o verdadeiro inimigo dela. Ela começa a enxergar a vida espiritual de uma outra maneira, da maneira correta, da maneira que Deus quer que ela enxergue, para que ela fique safo, que ela fique entendida, para que ela entenda as coisas de Deus e as coisas do mundo vindouro, a obra do diabo. Então você começa a desfazer ali, Glaucia, você é um instrumento de Deus para desfazer as obras do diabo. Aí essa pessoa tem tudo de Deus. Ela vive as coisas de Deus, ela é uma pessoa de Deus. Ela quer ajudar. Você está entendendo? Restauração da vista aos céus e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o nosso trabalho, pessoal. E no fim das contas, consolar essa pessoa. Ela entender as coisas de Deus, né? Ela recebeu o consolo, a presença de Deus. O ano aceitável do Senhor, quer dizer, Deus aceitou ela, né? Deus está de braços abertos, né? É um período que Deus está aceitando o pecador, o oprimido, né? O cativo, né? O cego. E aí, pessoal, você tem sido assim? Foi para isso que Deus te ungiu, não foi para outra coisa. Você não pode perder o foco. Porque se você sair daqui, né, Glaucio, perder esse foco, você vai pedir e não vai acontecer. Não vai acontecer. Você está para aqui para servir o Senhor, sem sentimento. Sirva a Ele. Faz o que tem que ser feito. Entendeu? Às vezes é difícil o negócio, você tem que abrir mão. Não é assim, Glaucio? Sacrifício, né? Você tem que sacrificar. O Senhor Jesus sacrificou tudo. Ele vivia lá com os pais dele, era carpinteiro. O Senhor ungiu ele, ele foi. Quer ver um exemplozinho? Tá aqui, ó. Lucas 4, no 42. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam. Quer dizer, ele já estava com uma multidão atrás dele, sedenta, né, Glaucio? E foram até junto dele. E estavam para que não os deixasse. Olha só o vazio que essas pessoas estavam, né? Jesus chegou ali como um vulcão, uma erupção, né? Uma luz ali brilhando em meio ao inferno, né? Por causa da unção, da missão, né? Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o quê?
O evangelho do reino de Deus. Também as outras cidades. Ou seja, aqui eu já falei. Vocês receberam a palavra. Sejam aquele solo fértil para que a palavra germine. Porque agora eu tenho que ir também para outras pessoas que estão precisando. Então, as pessoas ficam aqui comigo, Jesus. Poxa, fica aqui com a gente. E Jesus ali servindo a quem? Né? Ao Pai. Ao Pai. Agora eu preciso ir. Eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Vocês entenderam a palavra. Agora eu preciso ir para outras pessoas que estão precisando, né? É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, pois para isso é que eu fui enviado. Entendeu, pessoal? Para que você está sendo enviado? Entendeu o foco desse vídeo? Qual é o objetivo aqui desse vídeo? É trazer você à vontade de Deus. Não se perca da vontade de Deus. Não saia da vontade de Deus. E assim, às vezes a pessoa está na igreja, né, Glaucia? A pessoa está ali A pessoa pensa, não, permaneço, eu estou dentro da igreja. Eu estou dentro da igreja. Pô, mas não estou sendo respondido. As palavras estão em mim, estou lendo a Bíblia. Exatamente. Mas é muito profundo. Mas você deu o mole de sair da missão. A palavra não permaneceu em você. Você tem um sentimento que a palavra permaneceu em você por causa do louvor, da igreja, né? Da beleza, aí tô aqui e tal. Não, mas você é um instrumento agora, você tem uma missão. Você foi ungido. O Espírito de Deus está sobre você. Aí sim, se você está sendo efetivamente usado, um instrumento usado, né, Glaucio? Você, por exemplo, você vai fazer sua comida, tem lá a colher que você mais gosta de usar e a panela que você mais gosta de usar. Né? Você vai lá no teu trabalho, você vai fazer lá, né, no Excel a planilha, então você tem a caneta que você mais gosta de usar. Ela é mais usada porque ela é que você mais gosta. É um instrumento que você mais usa. Assim que Deus quer com a gente. Instrumento usado. E aí sim, pessoal, o que você pedir, duvido que não aconteça. Duvido que a resposta não venha. Olha, eu paro de falar de Jesus aqui nesses vídeos. Eu largo de mão o evangelho e você, sei lá, outra coisa. Jesus vai te atender na hora. Se você estiver na palavra dele e ela estiver em você, o que você pedir, isso vai acontecer. Tá legal? Até o próximo vídeo.